Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 24 de março de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A ofensiva de primavera russa vira massacre e caos total. Na realidade, as tropas de Putin estavam até se matando entre si, que foram bêbados, talvez drogados. A notícia que eu recebi é que estavam bêbados e acabaram atirando nos outros. Vamos ver os detalhes agora. E claramente a Ucrânia está impondo uma derrota no fronte, né? Ali na frente entre de Pokrovsk até Uliápoli, ali no sul, onde eles estão investindo nessa ofensiva de primavera. Essa tão esperada ofensiva de primavera da Rússia, ela está virando um pesadelo de incompetência e morte para os russos. Neste vídeo, mostramos como a defesa inabalável da Ucrânia aniquilou colunas blindadas, grupos de motocicletas e revelamos o áudio interceptado de soldados russos se matando por engano. Ridículo, né? Com um recorde de 1.710 baixas em apenas 24 horas, nas últimas 24 horas, o exército de Moscou prova que está em colapso moral e tático. Assista agora para você entender como a tecnologia de drones ucraniana está varrendo os russos do mapa. Inscreva-se no canal, deixe o like, é muito importante essas questões, que assim o YouTube distribui para mais pessoas assistirem a verdade. E também compartilhe esta vitória que está acontecendo na Ucrânia, que é a vitória da liberdade, a vitória da soberania. Eu conto com vocês e façam seus comentários. São sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. A tentativa russa de retomar a iniciativa estratégica no campo de batalha, que ela já vinha perdendo nos últimos meses, transformou-se em um dos maiores fiascos militares da história recente. Começou mal. O alto comando de Moscou lançou uma ofensiva de primavera em larga escala, estendendo-se por uma linha de frente de aproximadamente 100 quilômetros. Ou seja, não é uma grande, não é em todos os aproximadamente 1.350 quilômetros, não. Então, 100 quilômetros é essa ofensiva começou. Se ela vai ser expandida pelos russos para outras áreas, não sei, mas eu acredito que eles não têm muito fôlego. Talvez alguns ataques pontuais, mas não numa escala como está sendo feita aqui. O objetivo era romper o impasse operacional entre Uliápoli e Pokrovsk, mas o que se viu foi uma exibição de desorganização e desespero. Sob as ordens do comandante da unidade, da principal unidade de drones da Ucrânia, o comandante Bravdi, conhecido como Bravdi, né? Das forças de sistemas não tripulados, os defensores ucranianos monitoram cada movimento dos russos, né? Mesmo sob forte neblina nas regiões de Donetsk e Zaporizhia, a tecnologia ucraniana de vigilância não falhou em nenhum momento. A Rússia tentou coordenar ataques com infantaria, blindados e até motocicletas, tentando usar o clima como escudo para a sua incompetência. O primeiro vetor de ataque, liderado pela 40ª Brigada de Fuzileiros Navais da Rússia, tentou infiltrar-se lá no sul, na região de Uliápoli. Tentavam se infiltrar em Uliápoli, na própria cidade. Após o fracasso da infantaria, que não conseguiu, foram eliminados, eles lançaram uma coluna pesada com tanques e veículos blindados de transporte pela rota de Maliniuka. Agora vocês veem o seguinte, eu falei uma coluna pesada, né? Aí eu falei lá com os ucranianos e disseram, todos os tanques de guerra, todos soviéticos da década de 60 e 70, que estavam nos depósitos, não tinham sido modernizados e mandaram para nós destruir aqui. E foi o que aconteceu, né? A resposta da Ucrânia foi imediata e devastadora, utilizando ataques coordenados de drones que paralisaram e destruíram os veículos um a um. Soldados russos que tentaram se esconder em prédios civis foram caçados
pela artilharia e pelos drones de precisão ucranianos. Outro grupo de assalto mecanizado tentou avançar ao norte de Uliápole, mas foi interceptado antes mesmo de atingir qualquer objetivo estratégico. Imagens geolocalizadas, isso, confirmam a destruição total de uma companhia mecanizada russa inteira, ou seja, de blindados, em questão de minutos. Os sobreviventes, em pânico, tentaram se abrigar em tubulações de infraestrutura, onde foram eliminados sem piedade por drones FPV ucranianos. E ao norte, em Novopauliuka, o desespero russo levou grupos de infantaria, fica ao norte de Zaporizhia, mas ela fica ali próximo à fronteira administrativa entre as províncias, o Novopauliuka, Donetsk, Zaporizhia e Pokrovsk, então ela fica ao norte, né? Mas não fica ao norte lá no nordeste, em Kharkiv, que é mais longe, né? Alguém podia pensar assim, lá no outro extremo não. Então, em Novopauliuka, o desespero russo levou grupos de infantaria a avançar em plena luz do dia, contrariando qualquer lógica militar básica, e que eles normalmente não estavam fazendo isso. Eles dormiam de dia para rastejar à noite. No entanto, sem veículos restantes, os soldados russos ficaram presos em valas antitanque que estavam camufladas. Eles vinham caminhando de dia e ficaram presas em valas antitanques e tornaram-se alvos fáceis para os drones ucranianos. E perto de Pokrovsk, o comando russo tentou uma tática bizarra, né, ali no leste da Ucrânia agora, utilizando 16 motocicletas para tentar cruzar o terreno em alta velocidade. Não é a primeira vez que eles tentam isso. Eu acho que os motociclistas que vêm é o pessoal da nova mobilização e não sabem o histórico do que aconteceu as outras vezes. E a tentativa de reduzir a exposição de drones pelo avanço rápido das motocicletas falhou miseravelmente, como todas as outras vezes, com 11 motos destruídas antes mesmo de chegarem à vila de Hrishne, né, que eles estavam com o objetivo de entrar em Hrishne. Os poucos que conseguiram entrar na localidade, entraram, eles foram eliminados, foram cercados, foram eliminados, resultando na aniquilação completa do grupo de assalto. Não sobrou ninguém. O ápice do descontrole russo foi revelado pela unidade de inteligência do regimento Skelia, da Ucrânia. Comunicações de rádio interceptadas. A Ucrânia, o GUR, interceptou comunicações entre as tropas de assalto russas, que se lamentavam que tinham as tropas em estado de embriaguez, abriram fogo contra seus próprios companheiros, e uma das unidades perdeu metade do efetivo, não se sabe quantos, que a outra unidade, que também teve baixas, eliminou-os. Segundo eles disseram que estavam bêbados, os comandantes falando entre si, comandantes russos falando entre si, das duas unidades que se atiraram. Eles confundiram essas unidades que eram para dar apoio uma para a outra, vamos dizer, aliados, né? Não no sentido de países aliados, mas no sentido de unidades próximas atuando em conjunto, manobrando, tentando avançar. Eles, no calor do caos, eles se atiraram entre si e se mataram entre si. Isso expõe uma falta absoluta de disciplina da Rússia, de coordenação nas fileiras do ditador da Rússia. Este incidente vergonhoso é o reflexo de um comando que pressiona soldados despreparados a avançarem indefinidamente sob constante fogo. A superioridade tática da Ucrânia resultou em perdas recordes para o agressor em um único período de 24 horas. Foram contabilizados 1.710 baixas russas, além da destruição de 3 tanques, 11 blindados e 29 sistemas de artilharia. O número recorde de mortos evidencia que a vontade russa de atacar a qualquer custo só produz cemitérios e sucatas de ferro velho. As forças de Kiev, com determinação e precisão tecnológica, continuam a moer o ímpeto das forças de Moscou e a defender cada centímetro do solo soberano da Ucrânia. A ofensiva de primavera da Rússia não passou de um sacrifício inútil de vidas humanas em nome de um ego imperialista, arrogante, ferido do ditador e da sua trupe
no Kremlin. Enquanto Moscou envia homens embriagados para a morte, a Ucrânia luta com inteligência, honra e a certeza da vitória final. Para concluir, o que vimos nesta ofensiva russa que foi o início praticamente, esses últimos 4 dias, alguma coisa eu já relatei para vocês nos vídeos de ontem, de anteontem, mas agora em todos os vídeos eu vou falar exatamente de uma maneira mais densa, com já mais informações do que aconteceu nesses dias do início dessa nova ofensiva da Rússia. E o que nós temos visto, na minha opinião, é uma prova definitiva da superioridade ucraniana, mas é uma superioridade moral, uma superioridade técnica dos defensores ucranianos. A desorganização, o fratricídio entre tropas russas e as perdas recordes mostram que o Kremlin perdeu o controle, sua própria máquina de guerra. A Ucrânia permanece firme, utilizando cada recurso tecnológico para garantir que o invasor nunca tenha paz em solo ucraniano. Fique atento aos nossos próximos relatos, aos nossos próximos vídeos. De outros dias também, vai ter mais 2 vídeos hoje que vai falar especificamente sobre essa nova ofensiva da Rússia na Ucrânia. Fique atento a esses relatos. Para isso eu peço que nós vamos continuar documentando, inscrevam-se no canal, aqui vocês verão sempre a verdade, vão receber no seu celular ou no seu computador a notificação, né? E vamos assistir junto a queda do agressor e o triunfo da soberania da Ucrânia, das tropas ucranianas. E também peço a vocês que todos deem um like, compartilhem por suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.